agora de manhã. Eu sou o Alexandre Serafim, eu sou gerente-geral da AD da gente, né? Ela é parte do processo de humanização que eu vou contar para vocês. Eu vou dividir saúde mental, que é um tema que está aqui sobre a mesa de todos nós, não é verdade? Não é? E isso tem uma origem, isso tem um motivo, né? É devido a um excesso de racionalização, né? A perda do afeto e perda do sentido de vida, de ter significado. Então, era um incômodo grande. Eu pensava, puxa, mas como é que a gente faz com isso, né? Nós somos executivos, trabalhamos em empresas, quando a gente tem um problema, a gente não se queixa dele, a gente procura uma solução. E eu fui buscar uma saída fora do ambiente da administração e da gestão, porque não é no lugar onde você gera o problema que você busca a solução, você tem que procurar num lugar diferente. Comecei a pesquisar filosofia, psicologia, as humanidades de forma geral, e foi aí que eu tive um encontro muito feliz com o professor Dante Galian. Ele é um professor da Unifesp, da Escola de Medicina, onde ele desenvolveu uma metodologia de humanização, chamada Laboratório de Leitura. Qual é a teoria dele? A teoria é que apenas através do efeito estético-reflexivo que as artes, a filosofia, a literatura proporcionam, você consegue mobilizar os elementos fundamentais da essência humana. O afeto, a inteligência e a vontade que faz a gente agir, que faz a gente se transformar. E o instrumento que ele usa é a literatura. Ele já fazia isso há bastante tempo na Escola de Medicina, voltada para a humanização dos médicos e enfermeiros da Unifesp. Eu pensei, puxa, por aí. E fui lá, fiz a experiência, participei do processo e disse, Dante, olha, a gente precisa fazer isso nas empresas. A gente precisa, desesperadamente, de humanizar a empresa com esse método, para a empresa não ser só um ambiente de desenvolvimento de carreira, mas ser um lugar de desenvolvimento humano. Não, como já falaram aqui hoje, não ser um lugar produtor de doença, mas produtor de saúde, né? Ser um lugar onde a gente possa se realizar, ter significado e ser feliz, não é? Então, esse método já funcionava com muito sucesso dentro da medicina, e aí tínhamos o desafio, vamos fazer isso agora em empresa, vamos ver se dá certo. Fazendo uma história longa, curta, nós conseguimos apoio do Ney Silva, do Madaraz, que eram diretores de recursos humanos da Natura, e implementamos lá na Natura. Funciona mais ou menos assim, de uma forma bem simples. Um livro, literatura clássica, começamos com A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Você tem um grupo de cerca de 15 pessoas, eram grupos voluntários, no final da tarde, 6 sessões, seguindo o itinerário da metodologia que ele já aplicava na Escola de Medicina. E, no final, a gente recolhia os depoimentos, as entrevistas, para analisar qual era o efeito, se aquela experiência tinha sido realmente humanizadora. Foi um sucesso, foi muito legal. Nós fomos lá para fazer um ciclo, eles falaram, não vai embora, a gente quer fazer mais um. Aí fizemos um segundo, usamos um outro livro, foi o Retrato de Dorian Gray. Eles adoraram, o resultado foi o mesmo, e pediram mais um. Aí fizemos o terceiro, com O Sonho do Homem Ridículo, de Dostoiévski. Qual foi o resultado que a gente observou e que se confirmou ao longo de todos esses anos? Tem 12 anos atrás, então, de lá para cá, nós fizemos isso em várias empresas. Eu faço isso hoje no Grupo AD, onde eu sou gerente geral, vou contar mais disso no final. Mas o que a gente percebe que é consistente, né? A gente percebe que, no final desse processo de reflexão, desse processo de humanização, as pessoas sempre falam em gratidão, reflexão e empatia. É tudo que a gente precisa, não é verdade? Não é? E aparece, de vez em quando, um dado muito interessante. Apareceu lá na Natura, que é a inovação, né? E eu custei um tempo para até entender como é que isso entrava na equação. Mas é fácil, porque o sistema burocrático que a gente viu, na maior parte das vezes, mata a criatividade. Você precisa das artes para poder te libertar, né? Mas isso aparecia tudo espontaneamente, não era algo previsto, mas acaba se confirmando. Muito bem. Saindo daí dessa experiência, nós pensamos, mas tem um problema aqui. Essa é uma experiência com grupos de 10, 15 pessoas, você faz ela pontual, como é que a gente consegue expandir isso para impactar toda uma organização? Essa era uma dúvida, né? Nessa ocasião, eu passei a ser gerente-geral da Ferring do Brasil, uma empresa farmacêutica suíça. A gente tinha acabado, justo quando a gente tinha acabado toda essa experiência na Natura, eu fui para a Ferring e comecei a implementar essa metodologia lá, né? Ao mesmo tempo que a gente começou a implementar a agenda ESG. E
E aí veio um insight, né? Vieram vários insights dessa experiência da Ferring, quando a gente implementava essa metodologia de humanização com a agenda ESG. Né? Uma é assim, puxa, falta alguma coisa em ESG. Em ESG a gente pensa em responsabilidade corporativa com o meio ambiente, com a sociedade, e com o indivíduo, e com o ser humano. A gente faz sustentabilidade socioambiental, mas a gente está precisando muito de sustentabilidade da alma, sustentabilidade da nossa própria humanidade. Não é? Então, humanização tem tudo a ver com ESG. E, da mesma forma que as empresas elas abraçam a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social, a gente deve abraçar a responsabilidade humanística, que é desenvolver o ser humano através das humanidades. Essa foi uma ideia, foi uma proposta, a gente começou a aplicar lá, nós desenvolvemos algumas ideias, descobrimos que a maneira de ampliar o impacto dessa iniciativa numa empresa seria através da cultura, como a gente faz com o ESG, absorvendo isso dentro da cultura e começando, sem dúvida, pela liderança. Não é? Pela liderança. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Muito bem. Era o meio da pandemia, e aí, com base nessa reflexão, junto com o professor Dante, nós pensamos, vamos escrever um livro, vamos começar a colocar no papel todas essas ideias, toda essa reflexão, e outras, né, outros inputs. Teve um outro input muito bom lá na Ferring, que eu percebi o seguinte, que a gente fazendo isso, naturalmente, né, aumentava a motivação, engajamento das pessoas e colaboração. Por quê? Porque quando você senta com o seu colega, nós fizemos vários laboratórios de leitura, departamento financeiro, marketing, vendas, com todo mundo lá, você percebe que quando você senta com o seu colega e discute do fundo do coração uma história, né, você cria empatia. Né? E isso favorece também a empresa. E a gente descobriu, né, que fazer o bem é bom para as pessoas, mas é bom fazer o bem para as empresas. Tem retorno, vai e volta. Né? Então, nesse período, a gente terminamos lá, estávamos nesse momento escrevendo o livro, foi quando me apareceu uma oportunidade, um movimento de carreira muito interessante, que assumiu o Grupo Ágil no Brasil, como eu disse antes, uma multinacional farmacêutica latino-americana, 800 funcionários. Eu pensei, puxa, a gente estava justamente escrevendo o livro. Agora vamos implementar, né? Vamos traduzir a teoria, na verdade não é a teoria, porque é tudo sendo prático, acontecendo, vamos fazer isso lá na Ágil. Né? Eu cheguei na Ágil há 3 anos atrás, e foi uma felicidade, porque eu encontrei um solo muito fértil, uma empresa que, naturalmente, já era uma empresa humanizada, uma empresa que combina alta performance, empreendedorismo, com humildade, com simplicidade, com solidariedade, cooperação. Então, foi um terreno muito fértil, junto com meus colegas lá na empresa, nós implementamos um comitê, que é o Comitê ESG mais H, o H de humanização, onde a gente pratica tudo isso que nós conversamos aqui. É uma jornada ainda em curso, a gente aprende a cada dia, e eu queria compartilhar com vocês alguns aprendizados de hoje, que estão acontecendo nesse momento. A primeira é a seguinte, a empresa do século XXI é a empresa que tem que ter alta performance, empresa, tem que dar lucro, tem que ser eficiente, ela tem que ser responsável, ela tem que ser humana. Essas 3 coisas andam juntas. É muito difícil você ser humano se você também não tem performance. Você não sustenta a performance, até porque os momentos você nunca está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, se você não tem repertório, você não tem densidade humanística para suportar esses momentos. E muito menos você é responsável. Vamos lembrar o seguinte, a responsabilidade ESG é um movimento afetivo, é uma mobilização para gerações futuras, para deixar um legado. É um processo profundamente humanizador. Não é verdade? Uma outra coisa que eu aprendo, né, a cada dia mais, é que humanização, dentro desse ponto de vista humanístico, tem que ser genuíno. Não tem humano wash. Né? Existe greenwash, existe social wash, mas é muito difícil você enganar com humanização. Se você não está engajado, se você não realmente acredita naquilo, faz outra coisa. Né? Então, isso a gente percebe. Não é? E, por fim, eu creio que a responsabilidade humanística ela é o next level dentro da humanização. A humanização é um conjunto de coisas. Né? Você tem várias técnicas de gestão, inclusive no campo da gestão, em que você desenvolve a humanização, mas o que a gente vai descobrindo com esse processo, com essa responsabilidade humanística, utilizando a literatura como prática, né? Mas
certamente tem outros movimentos que você pode fazer, é que esse é o próximo nível, né? Por isso eu queria encerrar aqui dizendo que hoje ser disruptivo é ser humano. A gente valoriza demais a tecnologia, porque ela é muito boa, mas ela é só uma ferramenta, né? Disruptivo, ser inovador, é ser humano antes de tudo. A dica que eu dou para vocês é leiam mais, mas leiam literatura clássica. Por quê? Porque a literatura clássica ela passou pelo teste do tempo. Ela toca exatamente naquela essência, nos pilares da nossa humanidade, que é o afeto, a inteligência e a vontade. E deixo vocês aqui com uma frase de Zola, que as obras-primas do romance contemporâneo dizem muito mais sobre o homem e sobre a natureza do que graves obras de filosofia, de história e de crítica. Muito obrigado.